Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moços e rapazes, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal História Sem Fronteiras. Hoje nós estamos recebendo os alunos do Colégio Auxílio Sexto Ano. Bom dia, Sexto Ano! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Gente, estou morrendo de saudade de vocês. Quem está com saudade aí, levanta a mão. Beleza, vamos lá então. Senhoras e senhores, olha só, para ficar boa a nossa gravação, vai lá no seu canalzinho, perdão, vai lá no campo da sua câmera e clica lá e deixa ali bloqueado o áudio para que tenhamos uma ótima qualidade. Sejam todos bem-vindos. Ahlau, Sahlau, Bil Madras. Sejam bem-vindos em árabe, sejam bem-vindos em francês, de qualquer língua. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a todos vocês. Ser benvenuto a tutta la gente, nosso lavoro della mattina. Tutta la gente, buongiorno, tutta la gente, buonanotte. Vamos lá, todos vocês sejam todos bem-vindos ao nosso canal História Sem Fronteiras. É aqui, vai lá, se inscreva, faça comentário necessário. Faça comentário, deixa tudo lá registrado para nós. Hoje nós temos aqui um prazerão em falar sobre Índia Antiga. E ao fundo, tá vendo aí, nesse palácio. Gente, esse palácio aí não é um palácio. Isso aí é um túmulo. Meu Deus, túmulo desse tamanho, professor? Sim. Naquela época, né, havia então... outra coisa também, galerinha. Por gentileza, vai lá. Além de fechar o seu áudio, fecha a sua câmera também, pra gente ter uma ótima gravação. Beleza, galera? Então vai lá então, por favor. Olha só. Senhores, então a ideia é o seguinte. Então a recomendação, fecha a câmera aí para ficar bem legal a gravação aqui. Senhores, então olha só. A ideia é o seguinte. Aí ao fundo você está vendo, né, o túmulo da princesa esposa de Shah Jahan, construída no século XVI, século XVII. Ela teve 14 filhos e quando foi dar à luz ao último filho, ela acabou falecendo. Shah Jahan era muito apaixonado pela sua esposa. Então ele mandou construir um túmulo para ela, do lado, né, ocidental do rio Ganges, e do lado oriental ele começou a construir o seu mausoléu, que era para ser de mármore negro. Um era para ser mármore negro e outro mármore branco. Mas não deu tempo de terminar, né, a construção do mausoléu negro. Veja que ele tem a influência islâmica. De fato, sim, né, o islamismo predominava nessa região. Parece uma mesquita. Tudo bem? Bom, continuando aqui, olha só. Tudo começa na história da Índia por volta do ano 3300 a.C., mais ou menos ali no quarto milênio antes de Cristo, tudo bem? Ali às margens do rio Indo e do rio Ganges. Bom, a trajetória da civilização indiana tem início no ano 3000 a.C., né? Período que se encontra alguns vestígios arqueológicos, algumas cidades naquele local, às margens do rio Indo. Bom, nós estamos vendo aqui o mapa da Índia. Essa é a região do mapa da Índia. Rio Indo parte por aqui assim, Rio Ganges parte por aqui assim. Bom, todo esse território aqui compreendia a Grande Índia, né? Que hoje é o Paquistão. Aqui nós temos o Nepal, Bangladesh aqui assim, né? E a região aqui de Bangladesh, aqui ainda é um território indiano, e aqui é Bangladesh, aqui é Birmânia, atual Myanmar. Tudo bem? Bom, continuando aqui nossa situação, no século XV, ou seja, por volta do ano de 1500 a.C., 1400 a.C., o território indiano foi alvo de ocupação de outras tribos nômades, que vieram do Irã, tá? E dominaram aquela região. É conhecida como região dos Árias, tá? Daí que vai surgir o povo ariano, mas muito cuidado, tá? Os Árias ou arianos, tudo bem? É um pouquinho diferente daquela proposta de Hitler, tá? Deixa bem claro aqui os Árias. Agora vamos falar sobre esse povo ariano, harapense. Bom, entre outras regiões, os Árias, né, controlaram ali grandes porções de terra, né, onde é a civilização hindu, como nós conhecemos hoje, e que também dá origem à religião hindu da Índia. A língua que se fala é a língua hindu e o inglês, devido à colonização britânica na região. Bom, falando um pouquinho da religião hindu, da religião dos indianos, lembrando que também eles são convertidos não só ao hinduísmo, que tem várias ramificações dentro do próprio hinduísmo, como o jainismo, entre outros. Temos também o budismo, que surgiu na região norte da Índia, Siddhartha Gautama,
Temos que vai para a região, né, próximo ali às montanhas do sul da China, e aí vai dar origem ao budismo. Temos também a religião islâmica, fruto da expansão, né, árabe para a região e fica mais ao norte da Índia, o islamismo, e uma predominância ali do hinduísmo. Mas tem católicos? Sim. Tem cristãos? Sim. Os cristãos da Índia hoje representam aí praticamente 1%, né, da população. Mais ou menos uns 400 mil católicos, mais ou menos, na Índia. É muito pouco pela população. Bom, nesse momento, então, com a presença da religião hindu, né, o povo hindu na região da Índia, eles vão ter um chamado período védico. O que é esse período védico? Né? Que é um marco do início da cultura indiana. É onde vai surgir o hinduísmo. Bom, olha só. Depois da invasão, os árias, né, passaram a viver como povos sedentários, incorporaram, né, muitas palavras da língua drávidica, né, ao seu idioma. E aí vai surgindo, né, o idioma hindu. As crenças religiosas também se misturaram, dando origem ao que nós chamamos de hinduísmo. Hoje, né, e aí esse hinduísmo, ao longo do tempo, ele vai adotando alguns elementos doutrinários, que é da doutrina hindu, né? E dentre elas, vale a pena chamar a atenção que, para eles, né, as práticas religiosas passaram a controlar o cotidiano e a vida das pessoas. Então, todos os seus rituais vão fazendo parte da vida cotidiana do indiano, né? As suas orações. E aí eles começam a adotar elementos em que, por exemplo, a questão de que para eles existem praticamente quatro reinos. Reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino dos homens. E que esses reinos, eles, quando algum ser vivo morre, a vida daquele ser vivo, ela não se perde, mas ela volta, ela renasce, ela é como se fosse ela reencarna, entendeu? Então eles acreditam nisso. Então para eles tudo é sagrado, né? Eu estava lendo ali agora com relação à vaca. Falei, por que a vaca é um animal sagrado? Bom, como todos os animais para eles são sagrados, por isso que eles não comem carne de animais, eles comem apenas vegetais, porque, enfim, de todos os minerais e os vegetais, para eles, não tem vida propriamente, né, vida própria, propriamente dizendo isso, mas tem que tomar cuidado, porque as árvores têm vida, né, óbvio, os vegetais têm vida, só os minerais que não, mas para eles, os animais são símbolos de vitalidade, de vida, assim como os humanos. Então eles têm que respeitar o reino dos animais. Então, assim como a vaca, como qualquer outro animal, então eles tomam o leite da vaca porque acreditam que o leite é sagrado. Gente, até um pouco assim meio nojento, né, para a nossa realidade, mas a urina e as fezes das vacas, né, são usadas também para rituais religiosos, porque eles acreditam que é um animal sagrado. Então, tudo que sai do corpo daquele animal também é algo sagrado, tá? Então, se um dia você for visitar a Índia, não se assuste com algum tipo de ritual desse tipo. Eles acreditam que dentro da religiosidade indígena, ou indiana, que nós dizemos hindu, você tem três divindades, né, que são na mesma classe, na mesma categoria, que seria Brahma, Vishnu e Shiva. Esses três divindades são praticamente todas estão unidas, tá? São as três divindades: Brahma, Vishnu e Shiva. E aí abaixo deles vão ter outras divindades, mas as principais essas, são um ao lado do outro, são independentes, mas um ao lado do outro, tá? Para a história da Índia, tudo começa com um grande sinal, um grande símbolo chamado de Om. Esse Om, eu acho que eu não trouxe esse símbolo aqui para mostrar para vocês, mas depois eu posso mostrar em outro momento, que é o Om. Nós vamos ver ao longo da aula. Então, eles acreditam nisso, de que a alma dos seres animais, vegetais e dos seres humanos vão para um reino, que voltam para a Terra, se reencarnam e vão evoluindo. Essa alma vai, nasce, volta, até chegar no estágio de Brahma.
Quando você chega no estado de Brahma, quer dizer que sua alma foi purificando, né? Foi purificando até chegar na parte máxima. Bom, e aí, olha só, os fundamentos do hinduísmo estão registrados num livro chamado de Rig Veda, né? Ou o Veda. Ou Gita também, tá? Nesse livro há o conhecimento, é uma coletânea de 1028 hinos, né? Ou orações, que acabariam dar com todo o nome, né? Dar o nome aí a todo o período em que a Índia esteve sob domínio dos Arya, na época védica. Né? Bom, continuando aqui, acredita-se que na Índia existe divindades para tudo. Para tudo, 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 tudo. Tá? Acredita-se que tem mais de 4.000 divindades. Mais tipos, mais variados. Uma que é interessante é a história de Ganesha. Não sei se você já ouviu falar dela. Em outro momento eu vou comentar sobre Ganesha, né? Tem que, enfim, vamos lá. Bom, continuando aqui, na sociedade védica, o que acontece? Inicialmente, os Aryas, né, organizaram-se em tribos, tá, chefiadas. O chefe deles era chamado de Rajar e um sacerdote, que era chamado de Purohita, tá? Então, tá chamado de Purohita. Afirmando nessa conversa com os deuses, né, os sacerdotes conseguiram, então, um enorme poder junto à população e perante os Rajar. E aí vai surgindo esses chefes religiosos, né, dos indianos, que são os ritos de purificação. Né? Tem vários tipos de rituais na Índia, vários tipos de situação, o casamento indiano, né? E tudo, as divindades é que controlam eles. Esse é um desenho, né? Uma representação da vida cotidiana da Índia, tudo bem? Bom, a sociedade indiana, durante esse período, ela era muito fechada e dividida em castas. Quer dizer casta? Grupo. Isso significa que quem nasceu naquele grupo nunca poderia sair daquele grupo e ir para o outro grupo em vida. Em vida, não. Você poderia morrer e reencarnar em outra categoria social. Mas sair de uma classe e ir para outra, isso era impossível. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem isso. Né? No Brasil você nasce pobre ou você nasce rico, tanto faz, mas você nasceu pobre, você tem que dedicar à educação, aproveitar suas oportunidades, quem sabe você pode tornar uma pessoa rica. Isso não é impossível no Brasil. Na Índia, gente, hoje na Índia existe uma lei que proíbe o preconceito das castas, mas até hoje ainda as pessoas, na cultura, ainda é muito forte o elemento de casta. O que é as castas, afinal de contas, professor? Castas são grupos sociais fechados, grupos de pessoas que exercem a mesma profissão. No sistema de castas, não se pode passar de uma casta para outra. Vou te mostrar aqui agora. Os brahmanes são sacerdotes, são os intelectuais. Os hatrikyas ou katrikyas, né, são chamados, ou kshatriyas, são chamados, ou kshatriyas, são chamados de guerreiros, os reis do país. Os vaixás são os comerciantes. Os sudras são os campesinos e os trabalhadores. Os Dalits, ou os intocáveis, são os pobres dos pobres dos pobres. São aquelas pessoas paupérrimas, que não têm condição de nada, que vivem na pobreza, na extrema pobreza. Acredita-se, dentro da cultura indiana, que até hoje, que a sombra de um Dalit, quando encosta, né, a sombra do Dalit, se você estiver andando na rua e a sombra de um Dalit te encostar, corre para o rio Ganges ou para o rio Indo para se purificar, porque aquela sombra te contaminou. É muito preconceito, tá bem? Na cultura indiana. Bom, entre os séculos 7 e o século 6 a.C., já no final da dinastia védica, os governantes comerciantes e mesmo a população pobre passaram a questionar alguns privilégios sacerdotes. E é nesse momento que surgem duas religiões, uma chamada de budismo, na parte norte da Índia, rumo à China, e o jainismo. Bom, o budismo, né, Siddhartha Gautama, ele era filho de um rei, ele era um príncipe, morava num castelo que era proibido de sair do castelo, acreditava que tudo na vida era perfeito, que no castelo dele tudo era perfeito, tudo era muito limpo e maravilhoso, e que ele era proibido de deixar as muralhas. O dia que ele consegue fugir, né, das muralhas do castelo e vai enxergar
lá fora, ele vê que o mundo era cruel, que toda aquela riqueza que ele tinha era fruto da miséria de milhares de trabalhadores camponeses que sofriam explorações, né? Eram mortos, chicoteados, e ele abandona tudo aquilo e foge para as montanhas na região sul-sudeste da China, e onde ele recebe a iluminação, né? E ele é considerado o Buda, né? Ele recebe a iluminação de Buda, vai inaugurar uma nova religião chamada de budismo, esse Siddhartha Gautama, que é o budismo, iniciando uma nova religião baseada em elementos como ser uma pessoa de pouca comunicação, dedicada à oração, à humildade, né, de pobreza, a vida para ele, o desejo para os budistas, desejar, eu desejo ter um carro, desejo ter uma casa, desejo ter, sei lá, uma fazenda, eu quero ter muito dinheiro. Esse desejo que o ser humano tem, essa ganância que o ser humano tem, para os budistas, isso é um extremo sofrimento. Isso é sofrimento. Isso faz com que a alma do homem fique presa em coisas materiais. Isso acaba destruindo o próprio homem. E aí os budistas condenam, né, essa vida de riqueza, tudo bem? Essa vida presa aos elementos materiais. Bom, continuando aqui no Império Maurya, tá? Já lá por volta do ano 500, depois 500 anos antes de Cristo, ao mesmo tempo em que esses caras vai ter conflitos religiosos na mesma Índia, é uma transformação política. Nesse momento, Dario manda suas tropas até o Vale do Rio Indo, né, no ano 521, mas domina ali, tem alguma presença de Dario, uma presença árabe, né? Nem árabe, uma presença persa, iraniana na região, porque eles são vizinhos, e Alexandre vai chegar até a Índia, né, por volta do ano 330, né, 33, Alexandre chega até a Índia. E aí na montanha, né, indiana, ele então chora porque ele fica cansado de tantas batalhas, seus soldados querem voltar para casa. Assiste o filme Alexandre o Grande, vale a pena assistir. E Alexandre então retorna para a casa, né, retorna para a Macedônia, e na Babilônia ele acaba morrendo de febre, ele é contraído por uma doença que não se sabe qual, mas ele morre de febre. No ano 312, os guerreiros, né? O guerreiro Chandragupta, né, Maurya, após derrotar os macedônios, cria o Império Maurya, tá? Essa uma representação do Império Maurya. Entretanto, seria aí, né, com Ashoka, né, neto de Chandragupta, que vai viver aí, né, o apogeu, o Ashoka, né, que vai ser o ápice do Império Maurya. Foram construindo vários hospitais, clínicas, até clínicas veterinárias para tratar dos animais, os animais eram sagrados, construção de estradas, grandes palácios, redes comerciais entre China e a Pérsia. E a Índia aí, né, entrou em um período de grande paz até o ano 232 a.C., o ano que morreu Ashoka. Bom, esses são alguns dos palácios construídos durante esse seu período. Muito lindo, lindo, belíssimo palácio na Índia, né? Aqui são as purificações do rio Indo, tudo bem? Lembrando que é um rio poluído, mas eles fazem purificações nesse rio. Aqui tem um corpo de uma pessoa, eles acreditam que os corpos têm que ser queimados, né? E as cinzas jogadas no rio Ganges para purificação. Esse é o ritual de purificação no rio Ganges, tudo bem? E também no rio Indo. Certo, galerinha? Bom, meus amigos, hoje a Índia, né, tem um grande problema com relação à poluição, contaminação, tá? Gigantesco, muito grande mesmo, né? O país cresceu muito rápido, né, e ainda não tem sistema de saneamento na Índia, tudo bem? No ano 711 depois de Cristo, os árabes vão conquistar essa região aí do delta do rio Indo e vai implantar o hinduísmo, o islamismo na Índia, mais na parte norte. E a Índia vai ser dominada por outros povos, até a dominação britânica, né, no século XIX, e vai ter a independência da Índia em 1947. Bom, turminha, se você quiser assistir algum filme que fala sobre a Índia, vale a pena assistir esse filme. Quem Quer Ser Milionário é um belo filme. Turma, fica aqui meu muito obrigado.
Valeu pela participação de vocês. Tchau para vocês, turminha, e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau.